Fala pessoal, sejam aí todos bem-vindos. Mais uma vez nos encontramos para conversar um pouco sobre leitura estrutural, né? Dando sequência a uma série de leituras que viemos realizando, né, a partir do método da leitura estrutural de textos clássicos da geografia. Então, nós já vimos uma primeira leitura estrutural do texto do professor Milton Santos com a professora Maria Laura Silveira. Brasil, Território e Sociedade no século XXI. Analisamos ali o início do livro, né? E vimos um segundo texto, uma segunda leitura estrutural que fizemos do professor Aziz Absaber, né? Um texto a respeito dos domínios de natureza do Brasil, né? Então, seguindo a ideia da leitura estrutural, nós continuamos agora indo para um terceiro texto, né? Vamos agora, hoje, abordar, analisar, né, realizar a leitura estrutural do livro A Geografia da Paz, do professor Nicholas John Spykman, edição que recentemente foi publicada no Brasil, né, então de tradução recente, né, então publicado pela editora Ucitec, né, de uma coleção Geografia, Teoria e Realidade, uma coleção que vem se expandindo, né, graças à participação do Felipe Giuseppe Dalbo Ribeiro, né, que tem realizado o conjunto das traduções das obras de geopolítica, né, e com a assessoria do professor André Roberto Martim, né? Inclusive o professor André Roberto Martim, que também, junto com o Felipe Giuseppe Dalbo Ribeiro, tem obras publicadas, certo? Nessa coleção. Né? Então, o primeiro título publicado dessa coleção foi Brasil, Geopolítica e Poder Mundial, o Antigolbery, do professor André Roberto Martim, né? Professor da USP, com quem já tive prazer, né? Fui aluno do professor André Martim, ele participou da minha bancada de TCC, né? A qual espero algum dia também trazer, né? Esses textos que também trabalhei, que também publiquei, para a gente discutir aqui, né? Participou então da minha bancada de TCC, né? Trouxe ótimos comentários, então um intelectual de primeira linha, né? De grande qualidade, né? Um dos grandes intelectuais que a gente tem no Brasil, muito importante para a gente pensar a geografia, a geopolítica brasileira e o pensamento brasileiro de um modo geral, né? E nós temos Felipe Giuseppe Dalbo Ribeiro, que também publicou, né? A Nova Geografia Militar, Logística, Estratégia e Inteligência, também segunda publicação dessa linha editorial, né? O terceiro livro dessa linha editorial foi A Geografia da Paz, do Nicholas John Spykman, mas, né, nós ainda temos outras publicações, né, de outros livros, eu não tenho aqui agora, mas nós tivemos agora recentemente a publicação do Mackinder, né, Ideais Democráticos e Realidade, e nós tivemos também a publicação de um outro livro que se chama Repensando a Guerra Fria. Né? E parece que teremos ainda outras sequências de publicações, o que é maravilhoso, né? Porque não se tem o conhecimento, a dimensão da geopolítica no Brasil, muitas vezes por conta da ausência dessas traduções, né? Então, livros, e na verdade isso é um sintoma da geografia, né? Inclusive, os clássicos, né? A gente não tem a tradução dos clássicos muitas vezes. Então, livros muito, muito importantes de Vidal de Lablache, muito importantes de Friedrich Ratzel, né? Livros importantes de Ritter, Hartshorne, né? Grandes geógrafos que contribuíram muito para o pensamento da geografia mundial, que muitas vezes nós não temos acesso. Nós temos acesso através de uma publicação ou outra, né? De livros importantes, mas para aquele que não domina a língua estrangeira, acaba se tornando, de uma certa forma, um empecilho, né? Então é muito interessante que essas publicações sejam realmente feitas, né? Que dê sequência nas publicações, né, trazendo Haushofer, né, na geopolítica, né, pensando na geopolítica, o general Karl Haushofer, né, que trabalhou junto com os nazistas, mas a respeito do qual o pensamento continua circulando entre os círculos intelectuais, né, continua circulando no interior da geopolítica norte-americana, né, a ideia de pan-região, a ideia como os Estados Unidos enxerga o Brasil nesse contexto de pan-região, né, como território dominado, com uma área de proteção, tudo isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esses outros geopolíticos, né? Alfred Mahan, né? Para a gente estudar a influência do poder marítimo na história, né? Aquele estudo que vai inaugurar
esse pensamento geopolítico mais sistemático anteriormente ao Mackinder, né? Os outros livros do Mackinder, né? E antes de eu começar a falar, né, dessa publicação, porque na verdade o professor Spikeman tem uma obra extensa, né? Seria interessante a gente trazer essa dimensão, né, de que a geopolítica é negligenciada, inclusive nos debates, né? Porque ela é negligenciada em que sentido? Né? Ela é negligenciada no sentido de que não se pensa a partir de uma epistemologia da geopolítica, ou seja, se trabalha muitas vezes sem seus autores, sem seus conceitos, sem observar os conceitos, os autores, sem observar os métodos que estavam ali por trás da construção do pensamento. E aí, quando a geopolítica é trabalhada assim, ela simplesmente se torna uma atualidade. A gente tem simplesmente o estudo de atualidade. Não por acaso, historiadores, né, se consideram muitas vezes geopolíticos, né? E é absurdo pensar assim. Por que que é absurdo? Porque a geopolítica não é a atualidade. A geopolítica não é o estudo dos conflitos da atualidade, né? Seria uma ciência, na verdade, como em conversas com meu amigo João Neto Campos, lá na Universidade de São Paulo, né? A geopolítica seria, na verdade, uma ciência do devir, do futuro, do planejamento estratégico, né? Da atuação no mundo. Então, é uma área do conhecimento muito importante que, quando a gente começa a trabalhar, esquecendo que existe uma epistemologia, a gente corre o risco de falar besteira. E pior ainda, quando não se conhece os clássicos, aí aumenta tremendamente o risco de se falar besteira. Né? Porque não conhecendo os clássicos, eu posso muitas vezes cair em erros. Né? O que já foi escrito, se eu não conheço o que já foi escrito, como que eu posso argumentar? Então é muito importante esse processo que vem sendo feito no Brasil, esse esforço de tradução. Eu espero que surjam novas traduções, que surjam novos livros, né, que a geopolítica entre no debate, né? Essa geopolítica que ficou tão negligenciada por conta justamente do general Karl Rolschoffer, né? Talvez se tenha dois motivos aí principais dessa negligência da geopolítica, né? Primeiro, o general Karl Rolschoffer, que trabalhando com o nazismo, de certa forma, manchou o significado de geopolítica, né? Colocou essa geopolítica como aliada dos nazistas e por isso os círculos intelectuais acadêmicos preferiram não mais falar em geopolítica, né? E, por outro lado, o marxismo, a grande influência do marxismo, através da teoria crítica que surge no movimento de renovação da geografia, ele também não gosta de trabalhar com a categoria de geopolítica. Né? Geralmente trabalha com outras categorias, por exemplo, imperialismo. Né? Mas seria também interessante pensar imperialismo dentro da geopolítica. Né? Não o imperialismo como algo à parte da geopolítica, mas no interior da geopolítica. Né? Então, é muito importante retornar aos clássicos, rever a importância dessa geopolítica, né? Inclusive um debate que seria muito importante nos círculos intelectuais é a diferença entre geopolítica e geografia política, né? Ou seja, o que que a gente espera da geopolítica? Se a geopolítica ela é de fato uma ciência a serviço do Estado, ela é uma ideologia. Entram todas essas discussões. Ela não é ciência, ela é ideologia, ou ela é uma ciência a serviço do Estado, ou ela é trabalhada ela na verdade é trabalhada justamente de diferentes maneiras, né? Diferentes maneiras e segue também os interesses, né? A geopolítica ela está tentando mobilizar interesses, né? É claro que depende, né? Depende por quê? Eu posso ser um universitário trabalhando a geopolítica, fazendo uma interpretação do mundo a partir da geopolítica, ou eu posso ser um general que pensa a geopolítica como um mecanismo para atuação, como um mecanismo de atuar no mundo, de transformação do mundo, né? Então, existem diferentes maneiras da gente enxergar. E isso nos leva, então, finalmente, à leitura estrutural, né? Retornando à ideia de leitura estrutural. Nem todos os textos, pessoal, isso é muito importante, nem todos os textos cabe a ideia de leitura estrutural. Alguns textos talvez se percam quando a gente tenta realizar esse tipo de leitura. Né? Alguns textos acredito que tenham uma liberdade maior de uso de conceitos e de ideias, demandam outro tipo de interpretação.
Nesse texto do Spikeman, a gente consegue tranquilamente aplicar o método de leitura estrutural, né? A gente vai para um texto mais, né, com uma outra pegada, a gente pode ter mais dificuldade. Mas lembrando, o que que é a leitura estrutural? Entender que os conceitos estão em relação, entender que os conceitos têm uma origem naquele que escreve os conceitos e toda a carga daquele que escreve os conceitos, né? Seja o Spikeman, tem uma grande influência de outros autores, isso influenciou o seu modo de enxergar o mundo e influenciou o modo como ele utiliza os conceitos, né? Sua teoria, né? Seu método, o modo como isso foi organizado, né? Isso nos leva, então, a um primeiro ponto, que é entender o livro, né? Então, a publicação, né, a Geografia da Paz, na verdade, surgiu, né, esse debate da geopolítica surge muito influenciado, né, de maneira mais recente, pelo professor Leonel Itaúsu, Leonel Itaúsu, professor da disciplina de Relações Internacionais, Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia da USP, que escreve um livro, esse eu tenho aqui, né, chamado Quem tem medo da geopolítica? Quem tem medo da geopolítica? É nesse livro que o professor Leonel Itaúsu Almeida Melo vai trabalhar alguns autores. Então, ele vai trabalhar o Alfred Mahan, o Halford Mackinder, o Nicholas Spikeman e o Kroll Rolschoffer, né? E vai finalizar a discussão com o Zbigniew Brzezinski, né? Que são autores que, por conta dessa publicação, surgem muito nesse debate, né? Da geopolítica, né, chamam muito a atenção dos pesquisadores na área, né, que passam a ter um foco na obra desses autores para tentar entender algumas questões, né? Então, é muito importante pensar que os debates, né, de Mackinder e Spikeman são anteriores, mas também são muito, né, cativados, né, são trazidos nas pautas do dia a partir também dessa publicação, que é uma publicação muito importante, né? E mais especificamente em relação ao livro, né? É um livro publicado ali em meados do século XX, né? E na verdade é um livro póstumo, né? É um livro que surgiu como muito importante no debate da geopolítica, né? É um livro então que surge como uma obra basilar, justamente muito utilizado nesse livro Quem tem medo da geopolítica do professor Leonel Itaúsu de Almeida Melo, né? Leonel Itaúsu Almeida Melo, que, que utiliza esse livro, né, como uma referência importante para pensar, né, a discussão da geopolítica. Mas é um livro póstumo. Né? É a partir de escritos do Mackinder que seus alunos vão mobilizar o conjunto das suas ideias para produzir esse livro, A Geografia da Paz. Né? Então, produz é um livro póstumo. Né? Daí a importância de recuperar obras anteriores, né, do Spikeman, né? Então, eu preciso retornar a obras anteriores do Spikeman para tentar entender, né, o seu verdadeiro pensamento. Mas esse livro é muito importante porque é uma espécie de síntese, é uma espécie de síntese do pensamento do Spikeman, né? Então, retornar, né, ler esse livro talvez seja uma boa introdução a obra do Spikeman, né, de fato foi uma boa escolha de tradução. Né? Começar a obra do Spikeman traduzindo este livro. Porque é a partir dele que a gente pode ter a síntese. Né? É uma obra póstuma. Né? Então, esses livros muitas vezes ajudam a gente a começar a ler os autores. Né? É muito interessante quando a gente vai descobrir um autor novo, a gente pensar o livro que sintetiza, ou que dá uma base, ou que traz, né, que não pega a discussão no meio do caminho. Né? Por exemplo, quando nós vamos ler o Marx, é muito interessante começar pelos manuscritos econômico-filosóficos, porque é um livro que está dando início a essa produção, não é um livro que vai explicar a totalidade da teoria marxista, muita coisa vai ser reformulada depois daquele livro, mas é um livro que dá a dimensão do que ele está começando a discutir e do que vem na sequência e das suas referências, né? Ou quando a gente vai ler o Freud, a gente pode começar pelo Compêndio de Psicanálise, que é a última obra, na verdade, inacabada do Freud, né? Não terminada, interrompida, né, pela sua morte, né? Ou as conferências introdutórias à psicanálise, né, que dão essa dimensão do autor, né? Se a gente pega um autor, Milton Santos também, se a gente pega o Milton Santos e começa a ler lá a natureza do espaço, sem ter lido outros livros, como a Metamorfose do Espaço Habitado, como o Espaço do Cidadão, como Pensando o Espaço do Homem,
né? Se a gente não retorna a esses livros que dão início a essa produção acadêmica, a gente se perde, né? A gente precisa, as chaves de leitura são fundamentais, né? Então, começar pelas obras certas, né? Escolher a obra certa para que eu não me perca no autor, e também a chave de leitura fundamental, que é o dicionário de filosofia. O dicionário de filosofia é fundamental. Por quê? Porque as demais ciências sociais, as ciências humanas, vão beber nessa filosofia. E quando nós não temos um dicionário específico para uma disciplina ou para um campo do conhecimento, a geografia, eu pelo menos não observo bons dicionários aí em circulação. Né? Geopolítica, então, pior ainda, né? Quando a gente não tem essas referências, a gente precisa retornar à base da discussão, que é a filosofia. É a partir da filosofia que a maioria dos conceitos vão ser pensados. Né? Então, o dicionário de filosofia, né? Ter uma base, uma chave de interpretação para que eu tenha uma base. Não quer dizer que o conceito que está sendo trabalhado num livro é igual ao dicionário de filosofia. Não quer dizer de jeito nenhum. Mas o dicionário de filosofia oferece um caminho, certo? É um caminho, é uma possibilidade para a gente pensar a obra do autor. Bom, certo, né? Então, Geografia da Paz, e qual texto nós vamos ler? Né? Um texto mais, né, do final ali da produção do Mackinder, né? Do Mackinder não, do Spikeman, né? Perdão se confundi eles em algum momento, né? Porque muitas vezes os nomes realmente se confundem na nossa cabeça. Então, vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês para darmos uma olhadinha já inicial no texto, né? Muito bem. Então aí está, né? O mapa político da Eurásia, lá na página 108, vai ser o nosso objeto de leitura hoje, né? Tentando entender como o Spikeman está trazendo uma série de referências. Bom, então, na verdade, como eu disse, é um livro póstumo e é um livro que vai trabalhar uma série de questões. Por exemplo, a cartografia vai ser trabalhada, né? Quais são as projeções cartográficas interessantes para a gente pensar a geopolítica mundial? Né? O realismo na geopolítica, a interpretação do realismo na geopolítica vai ser pensado, né? E talvez o fundamental, né, para a gente começar a pensar o livro é o nome, né? A Geografia da Paz, né? Que é um livro que aquele, né, que ingenuamente vê, né, quando vê a Geografia da Paz, né, pensa que se trata de um livro talvez, vamos dizer assim, humanista, altruísta, um livro que está pensando na paz. Ele de fato está pensando na paz, né? Mas ele tem uma diferente interpretação. Como que eu chego nessa paz? É isso que se transforma. Qual é o caminho de construção dessa paz? Ele inevitavelmente passa pela guerra, certo? Que inclusive me lembra um outro trecho de um livro que eu já citei, dos Manuscritos Econômico-Filosóficos do Marx, né? Que chega um momento em que o Marx diz: olha, no capitalismo a ideia de guerra perpétua é uma constante. Tá? A guerra é perpétua, a disputa é perpétua. Né? A concorrência dos mercados inclui a concorrência pelos territórios, é uma concorrência territorializada. Então, essa guerra perpétua é uma dimensão do capitalismo. E é mais ou menos isso que o Spikeman vai tentar trazer aqui, a ideia de guerra perpétua. É necessário um conjunto de intervenções num território específico, que o Spikeman vai chamar de Hinland, né? E esse conjunto de intervenções é necessário para garantir a segurança nacional dos Estados Unidos. Ah? Então, se quer paz, prepare-se para a guerra. Essa é a noção do Spikeman. Né? Se buscas a paz, prepara-se para a guerra, prepare-se para a guerra. Né? Ou seja, um conjunto de intervenções nessa região que o Spikeman vai chamar de Himmland. E daí uma importância muito grande, né, de já se conhecer o ambiente que o Spikeman está trabalhando essa discussão. Então vamos tentar contextualizar um pouco. Primeiro, a nível de referências, com quem que o Spikeman mantém conversas aqui. Né? Segundo, a nível do próprio pensamento geopolítico. Né? Como é a geopolítica norte-americana? Como ela está sendo pensada nesse momento? Então, num primeiro ponto,
em relação às suas referências, né? O Spikeman é um grande tributário, né? Ele vai beber muito na obra do Mackinder, né? Então, não por acaso ele cria o Himland. A existência do Himland seria impossível sem o Heartland. Né? Eu convido vocês a assistirem às aulas do canal sobre geopolítica, onde a gente conversa sobre isso. Né? Mackinder, lá a gente tem um conjunto de aulas falando desde o pensamento de Alfred Mahan, indo para o pensamento do Mackinder, Nicholas Spikeman, passando por outros autores, né? Karl Rolhoffer, né? O Zbigniew Brzezinski, a gente passa até por autores latino-americanos, né? Como Agustín Cuevas, né? E assim, juntando, chegando até as guerras híbridas, né? Samuel Huntington, Paul Kennedy, né? Que são autores que estão pensando nessa geopolítica. Eu recomendo que vocês assistam, porque isso dá uma dimensão melhor para entender esse texto, né? Conhecer o debate, né? Se a gente pega esse texto de primeira, pode ser que a gente não conheça o debate que está por trás. Muito importante eu conhecer o contexto com quem que ele está conversando. Afinal, ele não está escrevendo essa obra do zero, né? Então, isso é muito importante. O conceito de Himland seria impossível sem o conceito de Heartland, né? A máxima do Mackinder era: aquele que domina o Heartland domina o mundo, né? Do Spikeman, ele acrescenta, né? Ele fala: aquele que domina o Himland domina o Heartland. Aquele que domina o Heartland domina o mundo. Ele cria uma nova condição. Não é só o Heartland, né? Na verdade, essa dominação do Heartland depende inicialmente da dominação do Himland, né? Eu preciso dominar o Himland anteriormente para que eu tenha acesso ao Heartland, né? Então, esse é um contexto muito importante de produção intelectual. Ele está conversando com autores, com Mackinder, dizendo: olha, Mackinder, ótima a sua teoria, mas acredito que, pelo conjunto de dados, e de fato esse livro traz uma mescla, uma sobreposição, uma cartografia que vai mostrando as posições, né, dos recursos naturais, das populações, das riquezas, de tudo no mundo, e através de uma espécie de sobreposição dessas informações, ele diz: aqui está o Himland. Né? Então, isso é muito importante, né, para a gente pensar esse contexto de produção do Spike, certo? Pensar que ele está conversando com outros autores e que, portanto, eu preciso conhecê-los. Se eu não conhecer esses autores, eu sou incapaz de entender o texto. Eu não sei do que ele está falando, né? Isso não é só aqui. É claro que isso daqui fica mais evidente nesse texto, mas é a mesma coisa com Milton Santos, né? Eu vejo muita gente dizendo que a leitura do Milton Santos é fácil, né? De novo, em conversas com esse amigo da universidade, João Neto Campos, é, ele me disse uma vez, né? Ler Kant é mais fácil do que ler Milton Santos. E eu concordo plenamente, né? É muito mais fácil você ler Kant do que o Milton Santos. Por quê? Porque o Kant, além de você já ter vários intérpretes, várias pessoas que trabalharam as ideias kantianas, além de você ter diversos dicionários, diversas obras introdutórias ao pensamento kantiano, disciplinas universitárias, Milton Santos você não tem isso. Então as chaves de leitura faltam. E o Milton Santos, por outro lado, é um autor que muitas vezes a gente olha e pensa: é fácil? Não, não é. Né? Acho que a maioria que já teve contato com os textos do Milton Santos sabem que é difícil. E aí podem me questionar: mas mais difícil que Kant? Mais difícil que Kant. Porque faltam essas chaves de leitura e porque o Milton trabalha com referências que muitas vezes as pessoas passam por cima como se fossem desimportantes, né? Se a gente pega um livro como Espaço e Método, a gente percebe claramente lá as influências de Leibniz no pensamento de Milton Santos. Leibniz, um filósofo, né? Aquele ao qual, junto com Newton, é responsável por criar o cálculo na matemática, né? Que vai pensar, né? A física. Então, pensa Leibniz, pensa o Husserl, né, a fenomenologia do Husserl. Em outros livros, ele vai trabalhar com Kant, né, para pensar o conceito de totalidade. Então, é um autor difícil. Se você não conhece esses autores, não se engane. Né? Não se engane dizendo: não conheço, está tudo bem, eu vou ler o livro. Você pode entender muita coisa. Claro, né, toda leitura é válida. Mas pensar que você pode passar por cima, pensar que são desnecessários, pensar que esses autores não tem muita influência? Tem muita influência, né? Pega lá o Herbert Marcuse, o homem unidimensional. Você vê a grande influência do Herbert Marcuse nesse marxismo que é puxado para o estruturalismo no pensamento do Milton Santos. Estou fazendo esse paralelo aqui para a gente entender essas importâncias, né? Para a gente entender que a leitura de um texto universitário, né? E daí também o grande mal-estar que a gente observa nos alunos que entram na universidade,
né? O professor Milton Santos dizia que o início da ciência se inicia, que o início do estudo da ciência é a linguagem. Isso está registrado no vídeo, no famoso vídeo do debate que ele promove na USP, né? O Manifesto Amarelo, né? O Manifesto Capa Amarela, né? O texto que foi publicado na forma de manifesto, né? O papel ativo da geografia. Está lá a fala do professor Milton Santos a respeito dessa necessidade de se iniciar o estudo da ciência pela linguagem. E ele diz também, olha, as disciplinas de primeiro ano da universidade deveriam focar na linguagem e muitas vezes não focam, né? Isso causa um mal-estar tremendo com a disciplina, é extremamente prejudicial, porque além da grande evasão que se percebe de alunos que acabam se desinteressando pelo conteúdo, porque pensam que aquilo ali é de uma hermenêutica impossível, que é impossível interpretar um texto, que você tem que sair correndo, né? Além disso, você não dá as bases reais, você forma profissionais, estudiosos, que esquecem desse debate epistemológico, que negam a necessidade dos conceitos, que não entendem que por trás dos conceitos existem definições, debates, né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar da questão da linguagem. Então, tudo isso para eu juntar todo na ideia de leitura estrutural, né? Para a gente continuar fazendo esse debate. Então, primeiro, esse apelo às referências. Não tem como interpretar um texto universitário se eu não recorro às referências, se eu não recorro aos conceitos, se eu não sei com quem que esse autor está conversando, se eu não sei o ambiente de publicação. Então vamos agora ao ambiente de publicação, né? Estamos ali em meados do século XX, né? Spikeman fazendo uma produção acadêmica muito interessante, né? Veio a falecer, não isso daqui são excertos organizados e completados pelos seus alunos, né? A Geografia da Paz, sintetizando a sua obra. E o que é importante notar é que os Estados Unidos assume duas geopolíticas, né? Assume duas geopolíticas nesse momento, que é uma geopolítica. Você tem duas escolas de geopolítica. Uma que é intervencionista, uma que preza uma espécie de não atuação, né, mais isolacionista, de não atuação nos assuntos internacionais. É uma escola geopolítica que se mantém até hoje, né? E que a gente percebe, por exemplo, figuras como Trump, que faz grandes esforços para a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né? Faz grandes esforços pelo fim de algumas guerras. Claro que não, porque ele é bonzinho, né? Nós já conhecemos a geopolítica, são diferentes interpretações da geopolítica mundial, e outros como Obama, que fazem questão de fazer uma série de intervenções, que tem uma atitude mais intervencionista, né? Que preza uma outra geopolítica. Essas escolas estão em constante conflito, você observa isso no próprio pensamento norte-americano, e o Mackinder está escrevendo no contexto de uma escola intervencionista. Está dizendo, olha, isso já recuperando o debate anterior do Marram, do Alfred Marram, que dizia, olha, se nós temos o Canal do Panamá, a segurança dos Estados Unidos já está garantida, porque o fundamental é controlar os oceanos. Por isso, o poder, a influência do poder marítimo na história, né? Então, que é um livro que inclusive vai ser citado logo aqui, né? The Influence of Sea Power on History, né? 1660, 1783. Que é o Mahan dizendo, olha, se eu tenho o controle dos oceanos, necessariamente eu estou protegido, né? Porque os Estados Unidos têm duas costas, uma Atlântica, uma no Pacífico. Os oceanos são imensos. Se eu tenho uma boa frota de defesa, essa barreira natural que são os oceanos já me protegem, né? Só que os ataques de Pearl Harbor dão uma outra dimensão, né, mais à frente, de que, olha, talvez não seja bem assim. Talvez ter dois oceanos não seja necessariamente uma defesa natural, né? Não é necessariamente uma defesa natural, né? Por quê? Porque existem outras questões, e é isso que o Spikeman vai trazer. Né? Então, criticando o Alfred Marram, criticando o Mackinder, né? Criticando o Alfred Marram no sentido, olha, não adianta ter só os oceanos. Né? Então, Alfred Marram dizendo, olha, se nós tivermos um meio de fazer uma rápida ligação entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos, estaremos protegidos. Né? Então, como que eles fizeram essa ligação? Incentivando o Panamá no seu processo de independência da Colômbia, financiando o Panamá nesse processo de independência e garantindo 100 anos de uso do Canal do Panamá para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, com essa mobilidade através do Canal do Panamá, estaria
protegido, né? Os Estados Unidos estariam protegidos dessas ameaças, né? Porque agora eu tenho uma rápida mobilidade. Eu não preciso contornar a América do Sul inteiramente com o meu poder marítimo. Eu posso pegar um atalho pelo Panamá para chegar na outra costa, certo? Então, é muito importante perceber esse contexto de debate que o Spykman vai manter com o Marlon, né? Criticando essa ideia e dizendo, olha, não é bem assim, a gente corre riscos, né? Se a gente não se preparar, se nós não pensarmos o continente americano como nossa fortaleza, entender que, além dessa fortaleza, temos que atuar no espaço internacional, nós não conseguiremos muita coisa, né? Nós temos um grande risco de sermos atacados e perder uma guerra, né? E aí que entra o Spikeman, né? Que é aí que entra o Mackinder, porque o Spikeman vai dizer, olha, o Heartland, tudo bem, é uma área muito importante, mas pensando hoje na distribuição da população, na distribuição dos recursos, né? Nas questões estratégicas, a área real dos conflitos é na borda desse Heartland. A gente vai ver mapas aqui que o Spikeman traz para falar disso. Então é nas bordas desse Heartland que eu tenho que fazer essas atuações, que os exércitos têm que intervir. E o Spikeman pensa isso até mesmo numa espécie, né, e que no futuro vai se traduzir para a geopolítica americana como uma espécie de desestabilização da área, certo? Ou seja, é o que depois vai levar o Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, a se tornar o pai dos mujahedins lá no Afeganistão. É o que? A ideia não é necessariamente conquistar territorialmente, ocupar territorialmente, anexar esses territórios. Essa ocupação seria uma ocupação indireta, governos próximos dos Estados Unidos, bases militares, né? Porque se sabe da dificuldade de se manter toda essa Homeland, né, sob um mesmo domínio territorial. Então, seria uma maneira indireta de intervir, sempre garantindo que os estados desse Homeland fossem alinhados com o poder estadunidense. Né? Então, na sua maioria, o Himmler tem que estar de acordo com as ideias dos Estados Unidos. Né? Isso vai levar a vários projetos. A OTAN é um deles. Então, o Spikeman é muito importante para a gente entender a guerra da Ucrânia hoje. Então, a OTAN é um deles. A organização do Tratado da Ásia Central, chamada CENTO, é muito importante. Né? Ela vai acabar em 1979 com a Revolução Islâmica, mesmo ano da invasão do Afeganistão. Isso tudo tem relação, né? E está dentro até mesmo das teorias do Mackinder e do Spikeman. E a gente tem a organização do Tratado do Sudeste Asiático, né? Que também é uma outra área muito importante para a gente pensar a atuação. Hoje a gente vê que essa atuação dos Estados Unidos no Sudeste Asiático está bem debilitada, né? A gente tem Japão, Singapura, outras potências ali que fazem um cerco hoje, e por isso a gente vê Taiwan nessa escalada de tensões e conflitos, né? E a gente tem a Ásia Central, que também, com a derrota dos Estados Unidos lá no Afeganistão, acabou sofrendo um grande impacto, esse outro fronte de combate contra o Heartland. Então a gente pode pensar até mesmo que a explosão dessa guerra na Ucrânia está relacionada com o aperto do fronte europeu, né, visto a perda dos outros frontes, né? Então, apertou-se um pouco mais a luta no fronte europeu pela necessidade, né, de fazer frente ao poder do Heartland. E o perigo é o quê? Que a OTAN se fragmente, que não faça mais sentido, que perca a sua necessidade, que os Estados europeus vejam outras saídas, que não vejam mais o porquê da continuação dessa Guerra Fria 2.0 e que eles percam, né, de fato, sua última base. Isso tem várias implicações, como, por exemplo, o aperto contra as economias latino-americanas. Então, só para a gente dar uma dimensão da obra, né? Geografia da paz é o quê? É, na verdade, o princípio para a gente pensar que a paz norte-americana, segundo essa linha, né, essa paz estadunidense, segundo essa linha do Spikeman, só pode ser conquistada através de intervenções no mundo, certo? Bom, uma boa contextualizada. Vamos ao texto, né? Não vamos ler o texto inteiro hoje, né? Eu separei aqui, mas a gente vai ler talvez 4 páginas, né? Eu vou regular aqui o tempo. Se o tempo se estender, a gente corta o vídeo e retoma, né? Numa outra leitura mais à frente, né? E é claro, né? Eu sei que esse canal é um pouco anárquico,
né? Sem pensar o anarquismo no mau sentido, com bagunça, né? Mas anárquico em qual sentido, né? No sentido pejorativo de senso comum mesmo, porque não não tem uma regularidade na postagem dos vídeos, e eu reconheço isso, mas sempre que eu posso, né, devido à vida atribulada, sempre que eu posto um vídeo ou outro para motivar os nossos debates. Agora pretendo tentar, de uma maneira mais sistemática, publicar mais vídeos, né, visto, né, que as leituras estruturais têm chamado bastante atenção. Então, vamos lá, continuando, né? Então, vamos lá, o mapa político da Eurásia, né? Então, só vou conferir aqui se está tudo bem com a nossa gravação. Tudo certo. Vou compartilhar com vocês de novo a tela. Então, a gente começa essa discussão na página 108, né? Então, no capítulo 4, o mapa político da Eurásia, né? Então, aqui é importante perceber o que eu disse. Tanto o texto 1 que eu fiz ali do Milton Santos, quanto o segundo texto que nós interpretamos do Aziz Absaber, são textos que são introdutórios às obras desses autores, né? Então, de certa forma, só um instantinho, pessoal. De certa forma, o que nós temos ali, eu ia ligar o ventilador, mas não está funcionando. O que nós temos ali, de certa forma, é o quê? É uma base, ali não é necessário tanta base para que a gente entenda o texto. Aqui eu já estou pegando o texto para o final, né? E por isso eu tive toda essa preocupação de dar uma contextualizada no texto, né? E é claro, se vocês tiverem acompanhado os vídeos de geopolítica, ou se vocês já tiverem um conhecimento prévio, isso daqui se torna tranquilo. Tá lá, capítulo 4, mapa político da Eurásia, né? Qualquer tentativa, então vamos ao texto, né? Fazendo a leitura e os comentários. Qualquer tentativa de considerar as relações geopolíticas entre os estados do hemisfério oriental deve primeiro enfatizar o fato de que a superfície total da Terra se tornou hoje um campo único para o jogo das forças políticas. Isso é muito importante, né? É o que o Mackinder dizia da passagem da época colombiana para a época pós-colombiana. É o que hoje o mundo ele tem que ser visto como um sistema, né, de modo que alterações, né, o que que é essa teoria dos sistemas, né, que a gente já viu quando a gente discutiu o professor Milton Santos, essa ideia de que ao mover um elemento do sistema, como todos os elementos estão interligados, a movimentação de uma peça movimenta todas as outras, né? É o que é aqui, a gente tem que pensar nessa relação, né, entre esses estados. Então, mais uma vez, lendo, qualquer tentativa de considerar as relações geopolíticas entre os estados do hemisfério oriental deve primeiro enfatizar o fato de que a superfície total da Terra se tornou hoje um campo único para o jogo das forças políticas. Ou seja, as forças políticas não estão vendo agora as parcelas da Terra, mas todo o planeta é sujeito de uma intervenção política, né? Porque todo o planeta, de certa forma, está em níveis diferentes integrado, né? Em diferentes níveis, as repercussões políticas atingem, né, o nosso planeta. Então, lá, o mundo inteiro é agora conhecido geograficamente. E mudanças no arranjo de forças em uma região devem afetar o alinhamento de forças em outras. De novo, sistema, né? Eu mudo as forças de uma região, necessariamente eu mudo outra região. Tá? Ou seja, se surge uma nova potência mais poderosa numa região, isso tem outra implicação geopolítica. É o caso da China, que recentemente vem se desenvolvendo, né, a grandes passos, a grandes saltos, uma potência econômica, uma potência militar, né, uma potência comercial. Isso muda o jogo de relações, isso muda as importâncias estratégicas, isso muda os focos, né, onde que eu vou intervir, quais são as medidas que eu vou utilizar, onde as bases vão se localizar, quais territórios eu preciso privilegiar, quais políticos têm que estar alinhados a mim, quem eu tenho que derrotar, tudo isso tem uma implicação geográfica fundamental, né? A China, as rotas da seda, essa integração, né? Como os Estados Unidos vê essa integração da Eurásia, né? A organização de Xangai, né? OCX, para a gente pensar, então, essa comunidade eurasiática, né? Como isso impacta o mundo. É isso que está sendo dito aqui, né? O desenvolvimento do poder marítimo
deu ao poder político dos estados da Europa Ocidental acesso às costas dos continentes mais distantes, principalmente aqui, né? Tantotã, onde a gente tem potências marítimas, historicamente marítimas, né? Portugal, Espanha, né? Mas que hoje são, vamos dizer assim, menores nessa geopolítica mundial, mas Inglaterra, né? Inglaterra que se tornou essa grande potência marítima, França, que também tem essa tendência marítima, né? O Mediterrâneo, no geral, países mediterrâneos têm uma certa tendência marítima, né? Com com exceções, isso Mackinder vai discutir muito bem lá no Ideais Democráticos, né? Império Romano, Império Mongol, vendo qual ali tem uma tendência continental, qual tem uma potência marítima. Inclusive, é um paradigma, isso é muito importante para pensar isso aqui, né? Porque o paradigma é o quê? É essa ideia que se impõe e que permeia, direciona o debate, que é a ideia de poder terrestre e poder marítimo, tá? Ou seja, você tem ali dois lados, né? Que é uma forma de interpretar o mundo. Marx não interpreta o mundo, a história dos homens, a história da luta de classes. Bom, Mackinder vai dizer a história da humanidade é um choque constante, pelo menos desde o surgimento dos estados, né? Entre poder marítimo e poder terrestre. Né? É o poder marítimo sempre querendo se projetar com o poder continental e o poder continental sempre querendo se projetar com o marítimo. Você tem os poderes híbridos, né? Então é uma outra forma de enxergar o mundo, né? Claro que isso é sujeito a todas as críticas. Claro que a gente está vendo agora o autor em relação às suas ideias, né? Mais do que necessariamente criticar, entender esse autor, né? A crítica é um processo do entendimento, né? Mas por agora, nessa leitura estrutural, a ideia é focar o entendimento. Bom, as condições de poder em um continente são inevitavelmente refletidas na distribuição de poder em outro, e a política externa de qualquer Estado pode ser afetada por eventos que ocorrem em todo mundo. De novo, a dimensão desse sistema, né? Vamos por trechos, então, né? Então, as condições de poder em um continente são inevitavelmente refletidas na distribuição de poder em outro. Ele está dizendo, olha, as condições de poder em um influenciam as condições de poder em outro. Você tem que ver que o mundo existem potências maiores, menores. Potências maiores, como é o caso da Rússia, agregam países satélites, caso do Cazaquistão, né? Os Estados Unidos também, potências maiores, têm maior poder de intervenção e por isso, de certa forma, estão ali sempre impactando na distribuição de poder nos outros continentes, porque vão influenciar a política através de planos econômicos, através até mesmo de intervenções militares, né? Então, sempre tem essa influência, né? Então, na distribuição de poder em outro, né? E a política externa de qualquer Estado pode ser afetada por eventos que ocorrem em todo o mundo. Um evento ocorre no mundo, a política de um Estado externa de um Estado muda. Até mesmo é, somos sujeitos. Por exemplo, agora o Brasil é sujeito a dar um parecer sobre a guerra da Ucrânia. E quando o Lula falou, olha, nós não queremos participar da guerra, né? A gente vê que dos dois lados houveram excessos, né? Diz, olha, tudo bem, os russos precisam, a Crimeia é dos russos mesmo, mas a gente tem que ver as outras regiões que o Putin anexou, isso de fato tem que ficar para os russos? Parece que não, né? Quando a Alemanha pediu ao Brasil para enviar armamento, né, para ajudar no combate da guerra da Ucrânia, e o Brasil negou, sanções foram aplicadas. E entra isso. Somos convidados a uma política que é internacionalizada a se posicionar, a dar um parecer. Olha, estamos aqui ou estamos lá, ou somos não alinhados, tudo bem, mas isso tem implicações. Tem implicações em com quem eu me aproximo. Né? Com Bolsonaro, a gente tinha aproximação com os Estados Unidos, com Lula, essa aproximação com a China. Tá? Então, isso impacta a política externa dos países, então, vai ser afetada por eventos que ocorrem no mundo. O 11 de setembro, o ataque com dois aviões nas Torres Gêmeas vai impactar a política do mundo inteiro. Vai convidar países da OTAN a ajudarem na invasão do Afeganistão, né? Vai mudar, vai alterar, por exemplo, a indústria armamentista, as ações dessas indústrias, né? Os investimentos nessas indústrias, né? Então, é resultado, né, de um evento, mobilizações, alterações nas políticas externas ocorrem. Nos alinhamos mais para cá, ou mais para lá, por aí vai, né? Então, pode ser afetada por eventos que ocorrem em todo o mundo. O fato fundamental responsável pelas condições desta era da política mundial.
o fato fundamental responsável pelas condições desta era da política mundial. É o desenvolvimento da navegação oceânica e a descoberta de rotas marítimas para a Índia e para a América, né? Então, muito importante pensar a questão das grandes navegações, né? Para essa política mundial que se desenvolve através das grandes navegações, né? Esse poder oceânico desbravando o mundo a partir da Europa, desbravando, conquistando, aniquilando o mundo a partir da Europa, né? Ele vai trazer uma outra dimensão para a geopolítica mundial, desses impérios marítimos, né? Como é o caso inglês, como é o caso português, como é o caso espanhol, né? E é aqui que, mais uma vez, o Mackinder está falando. Quando ele diz época colombiana, é até 1492, com a descoberta das Américas. Pós-colombiana é depois disso. Por quê? O Mackinder está dizendo, ó, a partir daqui, a partir de Colombo chegando nas Américas, isso está integrado. O mundo começou o seu processo de mundialização. Né? É claro que tem territórios ali, como na Antártida, que são territórios que estão ali deixados de lado, né? Mas que vão, é a partir dali que realmente a gente pode falar, bom, a tendência da mundialização a gente observa agora. Está começando aqui, né? Então lá, a mobilidade marítima é a base para um novo tipo de estrutura geopolítica, o Império Ultramarino. Então, a mobilidade marítima, a capacidade de eu me mover, navegar pelos oceanos do mundo, é a base para um novo tipo de estrutura geopolítica, o Império Ultramarino, um império além dos mares. É uma nova estrutura geopolítica, né? O império é muito interessante, por exemplo, a gente pega lá o Mackinder no Ideais Democráticos, ele comenta no capítulo sobre poder marítimo, o primeiro, né, grupo, o primeiro povo que ele vai abordar são os povos do Egito. Né? Ele vai comentar como o Nilo era essa artéria fundamental do Egito, né? E como, na verdade, os egípcios vão estabelecer sua hegemonia a partir do Nilo, conquistando o Nilo através de guerras, de canoas mesmo, ali dentro do Nilo, dentro daquele espaço, daquele rio, que os egípcios conseguem manter sua hegemonia, né? Mas esse é um caso ainda localizado, né? Pensando o rio, as bordas desse rio, né? Como que esses povos ali mantêm essa geopolítica já na antiguidade, né? Que talvez seja um anacronismo, mas vamos utilizar assim, né? Mas como que existe essa relação, né? Existe geopolítica na antiguidade, certo? Porque se a gente pensar geopolítica como poder no espaço, essas relações de poder no espaço, né? Esses interesses desses reinos, desses impérios, estão todos ali, sempre estiveram, né? Agora a gente tem o Império Ultramarino, aquele que não está mais no Rio Nilo, aquele que inclusive não está nem mais no Mar Mediterrâneo, mas que ultrapassa os oceanos. Daí a importância das grandes navegações, né? Antigamente a história nos dera o padrão das grandes potências terrestres, baseadas no controle de massas de terra contíguas, como os impérios romano, chinês e russo. Então, esse padrão das potências terrestres, né, baseadas no controle de massas de terra contínuas, né, o Império Romano, Chinês e Russo são exemplos desses poderes continentais. Então, como eu disse, essa ideia de poder marítimo e continental está sempre presente, inclusive em disputa, né, o poder marítimo contra o continental, um querendo se projetar contra o outro, né. Então, seriam exemplos, né, o Império Romano, né, o Império Chinês e Russo, né, apesar de que o Império Romano, o próprio Mackinder faz uma série de discussões, né, ele vai falar que no caso do Império Romano, o início de fato do Império, né, com Otaviano, né, ele é inaugurado por uma vitória marítima, né, e que, portanto, essa vitória marítima é muito importante para pensar o Império Romano, mas que ele se produz a partir dessas porções continentais, né, o Mediterrâneo é aquele lago, né, aquele mar, né, quase um lago europeu, né, muito importante para pensar as relações, mas de fato ali você tem um poder continental muito impressionante, muito grande, né? O chinês, né? Os chineses, apesar da frota gigantesca, sempre tiveram essa tendência à continentalidade, né? Então, assim, não saíram, não fizeram grandes desbravamentos do mundo, né? Você tinha uma riqueza de posse de terras gigantescas ali na China, redes fluviais muito importantes, como é o Rio Amarelo, né? E que são importantes para a gente pensar o caso da China, apesar de que a historiografia moderna tem trazido relatos, né, de que talvez os chineses tivessem chegado anteriormente nas Américas e por aí vai, né? E o caso russo, que é o caso mais característico desse poder continental, né? Desses russos que, como Mackinder também fala, né, paralelo às grandes, ao processo esse processo de mundialização, que esse processo da época pós-colombiana, ele não é um processo só marítimo, ele é terrestre também.
Então ele diz assim, é claro que quando a gente pensa, como a nossa história é muito ocidentalizada, a gente pensa a mundialização do mundo através dos mares, das grandes navegações. Mas ele fala, não só as grandes navegações foram responsáveis por isso, mas a integração continental e um movimento muito importante nesse sentido, é a expansão russa para o leste, para as terras siberianas, né? Daí o tamanho do Estado russo hoje, que tem implicações geopolíticas fundamentais, né? Só o fato de que eles têm o maior território do mundo, mas também, né, não só o fato de que eles têm o maior território do mundo, mas também de que aquele território tem potencialidades de minerais, de recursos energéticos de todo tipo gigantesca, né? Agora lá. Agora o mar se tornou uma grande artéria de comunicação e nos foi dada uma nova estrutura de grande poder e enorme extensão, né? Então o mar, como essa artéria, funciona, né? Quer dizer, comunica. O mundo inteiro está integrado a partir dos oceanos. Os oceanos agora são navegáveis, as comunicações ocorrem, são mais facilitadas, né? E isso gera alterações na geopolítica mundial, certo? Ou seja, não são mais barreiras tão intransponíveis como a gente pensava, né? Essa comunicação, como numa artéria, se dá ali, de fato, né, de maneira mais facilitada. Né? É também o que Mackinder depois vai falar sobre as ferrovias, né, no território russo, como isso também facilitou a comunicação terrestre, né? Então, olha lá, os impérios britânico, francês e japonês e o poder marítimo dos Estados Unidos contribuíram para o desenvolvimento de um mundo moderno, que é um campo único para a interação de forças políticas. Então, Império Britânico, francês e japonês, além do poder marítimo dos Estados Unidos, todos esses já são poderes marítimos, né, contribuíram para o desenvolvimento desse mundo moderno, tal como a gente conhece, né? Que é um campo dessas interações políticas. Então, é a partir dos oceanos que essas potências vão levando, né, sua cultura, seus interesses, vão se expandindo territorialmente, né? Foi o poder marítimo que tornou possível conceber o continente da Eurásia como uma unidade. E é a força marítima que governa as relações entre o velho e o novo mundo. Muito bem. Então, é justamente o poder marítimo que vê que a Eurásia, na verdade, é uma ilha mundial, né? Na verdade, tudo aquilo está conectado. E eu tenho acesso a elas, eu tenho acesso a essa ilha pelas bordas, né? Então, isso tudo ali tem uma conexão, Europa, Ásia e África, né? É claro que eles vão dar mais importância para a Europa e Ásia devido aos recursos energéticos, econômicos, sociais, né? Mas ali na África há uma grande importância também, que em um momento oportuno podemos discutir, né? Mas que o poder marítimo tornou possível essa concepção de que a Eurásia, né, é um continente, é uma unidade, né? E é a força marítima que governa as relações entre o velho e o novo mundo. Então, entre o velho mundo, a Europa, a Ásia, né, e o novo mundo, as Américas, o novíssimo mundo, a Oceania, né? Então, a nossa conexão entre velho mundo e novo mundo se dá fundamentalmente entre o poder marítimo. É claro, aqui nesse texto mesmo, é lá para o capítulo 5 que ele vai falar muito sobre o poder aéreo, suas implicações, mas por enquanto ele está focando nessas duas, né? Porque o poder aéreo, né, hoje talvez fosse necessário até novas discussões, né? Porque o poder aéreo da época da escrita do texto não é o mesmo de hoje, né? Mas vamos lá. Essa importante mudança na organização do poder foi amplamente reconhecida e analisada em 1890 por Alfred Thayer Mahan, em seu livro The Influence of Sea Power on History, 1660-1783. Então, olha só, esse livro, né, do Alfred Mahan, que a gente já discutiu agora no início, né? Tá aí as referências. Eu preciso saber com quem ele está conversando. Então, o Alfred Mahan vai escrever esse livro para pensar essa importância do poder marítimo ali nesse período, 1660 e 1783, né? Então, pensando durante esse recorte, qual que era a influência, né, nos mares, né, qual a influência do poder marítimo, né? Então, muito importante essa referência. Como a gente viu, o Spikeman está fazendo uma crítica nessa ideia do Mahan de que a segurança está garantida porque a gente tem o Canal do Panamá, porque tem dois oceanos que separam os Estados Unidos desse velho mundo. Na verdade, não. São necessárias outras, né, outras maneiras de intervenção. Foi, no entanto, o geógrafo britânico Halford Mackinder quem, em 1904, primeiro estudou detalhadamente as relações entre terra e poder marítimo a uma escala verdadeiramente global. Então, recomendo mais uma vez grandemente
que se leia, né, a outra publicação, né, seja do inglês, seja do português, né, que foi publicada junto a essa coleção Geografia, Teoria e Realidade, que se leia também o Ideais Democráticos e Realidade, né? Que é um livro muito importante para a gente ter essa base, né? E o Mackinder faz uma ampla explicação de poder marítimo e poder terrestre, né? Então, só isso você passa a se identificar, né, com as ideias do autor de uma maneira mais profunda, né? Então, lá, foi, no entanto, o geógrafo britânico Halford Mackinder quem, em 1904, primeiro estudou detalhadamente as relações entre terra e poder marítimo a uma escala verdadeiramente global. Ele usou um mapa centrado na Sibéria, mapa 33, né, que a gente já vai ver, como a ferramenta básica para sua análise e tratou a Europa não como o centro do mundo, mas como uma das muitas penínsulas da massa terrestre eurasiana. Olha só, um geógrafo britânico dizendo: olha, a Europa não é o centro do mundo. Então, me desculpe aí, Mercator, você colocou a Europa, né, deixou ela maior, né, distorceu o tamanho, preservou as formas dos continentes, deixou a Inglaterra lá no topo, junto com a Europa, uma dimensão muito maior, no centro do mundo. Me desculpe, mas analisando a geopolítica mundial, me parece que a Ásia está no centro, dada a sua dimensão territorial, dada seus recursos, dada a sua história. Mackinder vai dizer, o texto que vocês acham facilmente, que foi publicado inclusive pela USP, o pivô, a pivô geográfico na história, né? É, esse é um texto fundamental do Mackinder, talvez um texto que vocês tenham que ler até mesmo antes do Ideais Democráticos, né? Que esse texto ele vai trazer essa influência histórica, essa influência da geografia na história do mundo, né, o fato de que você tem um corredor de planícies, né, que atravessa a Ásia, que permite esse movimento dos grupos nômades, que historicamente vão influenciar muito a Europa, né? Então, são os hunos, né, vindo do leste, são os mongóis vindo do leste, né? São os grupos, né, os tártaros, né, que são essas descendências desses mongóis, né? São os russos, né? Então, como a Europa foi influenciada por essa movimentação desses grupos a partir do leste, muito importante, né? Então, essa ideia, né? O Mackinder ele coloca a Sibéria no centro, né? A grande porção. E a Europa não é nada mais, nada menos que uma península. É um braço, uma península de penínsulas, né? Um braço de penínsulas, uma península de penínsulas acoplada, né? À Ásia. Basicamente é isso, né? A divisão entre Europa e Ásia não é nenhuma uma divisão que faz sentido no sentido geológico, geomorfológico, né? Não são dois continentes. Ali a separação é cultural mesmo, né? Tanto que foi um czar russo que pede essa extensão da fronteira até os Montes Urais, para incluir o território russo, né, na Europa, né? Porque, na verdade, a Europa, no fundo, não existe, né? Existe como identidade cultural, ideológica, tal, mas pensando de fato num continente, o que é um continente a partir desses aspectos físicos, a Europa não existe. Ela é um braço, uma península da Ásia, uma península de península das Ásias, né? Da Ásia. Então, mapa centrado na Sibéria, né? A Europa não é o centro do mundo, é na verdade uma península da Eurásia, da Ásia, né? Muito bem. O mundo ocidental foi confrontado com uma nova visão da face da Terra. Então, veja, isso que o Mackinder traz muda, causa um impacto, né? Porque até então os europeus dizem, bom, nós somos o centro do mundo, como é possível um mapa centrado na Ásia para quê? Né? Mas, de fato, se a gente pega a história mundial, é um curto período que a Europa se torna hegemônica. Um curto período. A grande parte do desenvolvimento da história mundial, durante grande parte desse desenvolvimento, o que está no centro é, na verdade, a Ásia. Né? Se a gente pode considerar, como alguns autores consideram, como o grande Pepe Escobar fala, né? Que a partir de outros historiadores, né? Que a história da hegemonia europeia, na verdade, começa em 1750. Antes disso, o início das grandes navegações não pode ser contado ainda não era a hegemonia da Europa. Né? A hegemonia da Ásia era muito superior. Então, é a partir de 1750 até hoje. Antes disso, era a Ásia. Né? Não foram os indianos que atravessaram o Cabo da Boa Esperança para chegar em Portugal.
Os indianos não estavam preocupados, estavam realizando seu comércio tranquilamente. Os chineses também não, estavam no canto deles. Os europeus que se lançam ao mar atrás dessas especiarias, porque precisam, né? Porque precisam manter comércio, né? Porque precisam se enriquecer, porque tem uma lógica capitalista também, claro, né? Mas que durante a maior parte da história da humanidade, os grandes poderes, né? O que que era a Europa na Idade Média, né? Foi um interessante professor Oswaldo Cogiola, né, dos grandes historiadores brasileiros, na verdade é argentino, mas naturalizado, né, brasileiro, já vive aqui no Brasil há muitos anos, que tive a honra de ser um dos seus alunos, né, que disse, olha, se por acaso alguns alienígenas observassem a Terra durante esse período conhecido como Idade Média, vamos dizer ali que já na baixa Idade Média, entre 1000 e 1453, e fizesse uma aposta, quem vai ganhar essa dominação mundial, né? Não a dominação mundial, mas qual é a grande potência do futuro? Observando Europa, Ásia, África, Oceania e as Américas, os alienígenas diriam, olha, com certeza na Ásia, né? É ali que a gente tem a perspectiva desse desenvolvimento, desse boom econômico, né? Porque os europeus até então não tinham, né? Estavam cercados pelos árabes, né? Estavam vivendo o período feudal, uma expectativa de vida terrível, né? Não quer dizer que não teve grandes avanços, não quer dizer que a Idade Média é uma idade de trevas, a gente também não pode mistificar esse período dessa forma, mas de fato a história da Ásia é muito mais rica. O Império Mongol, o Império Timúrida, né, o Tamerlão, o Império Mughal na Índia, os impérios da China, que na verdade são desconhecidos na nossa história ocidental e que são importantíssimos, né, para a gente entender que, na verdade, grande parte da história estava ali no leste, na Ásia, né? Diferente do que a gente vê hoje. E que estamos, na verdade, o que a gente teve de 1750 até hoje é uma exceção na história das potências mundiais. A Europa dominando o mundo é um período de exceção, não é a regra. A regra sempre foi a Ásia. Né? Quem sabe estamos vendo, quem sabe não, já estamos vendo isso acontecer, a Ásia retornando a essa posição de, de se estabelecer como grande potência, como grande, né, o coração do mundo, Heartland mesmo, né? Então, para a gente pensar aí a geopolítica mundial é muito importante, né? Então, a Ásia retornando a essa posição central na economia mundial, na geopolítica mundial, nas ideias, né, na produção de ideias, né, e por aí vai. Muito bem. O mundo ocidental foi confrontado com uma nova visão da face da Terra, cuja preocupação com a Europa como centro do universo havia obscurecido, né? Então, o mundo ocidental foi confrontado com uma nova visão da face da Terra. Então, Mackinder traz uma nova visão aí. Olha, é diferente, né? Cuja preocupação com a Europa como centro do universo havia obscurecido. Muito bem, então, como os europeus viam que a Europa era o centro do universo, eles acabaram perdendo a dimensão de que, na verdade, não. A Ásia ali do outro lado era muito importante, né? Então, não é bem por aí, né? Vamos ver que outros povos, né, outras civilizações, outras potências existem, né? Não vamos obscurecer o nosso pensamento. Em seu trabalho mais conhecido, Ideais Democráticos e Realidade, como eu disse, livro que foi publicado agora pelo Citec, publicado em 1919, Mackinder pediu novamente uma visão global da política mundial e desenvolveu mais extensivamente sua análise do continente eurasiano, né? Então, ele pede novamente essa visão global da política mundial e desenvolve mais extensivamente sua análise do continente eurasiático, né? Então, ele está tentando interpretar o mundo com base na Eurásia. Então, um livro fundamental para a gente entender o que o Spikeman, ou essa publicação póstuma sobre o Spikeman, está querendo dizer, né? Hoje em dia, é ainda mais necessário olhar para o mundo como um todo, já que agora é unificado não apenas pelo mar, mas também pelo ar. Então, terra, mar e ar. Ele está unificado nesses três sentidos, né? E aí entra as questões, né? Porque muito se discutiu. Bom, agora temos o poder aéreo. Se temos o poder aéreo, qual a importância do terrestre e do marítimo? A mobilidade do poder aéreo não é muito maior? Não. Né? E o próprio Spikeman, né, nessa publicação póstuma, vai dizer: olha, o poder aéreo nada mais é do que um poder terrestre. Ou acoplado ao poder marítimo. Por quê? Os aviões não podem transitar sem uma base terrestre ou uma base marítima. Isso não existe.
né? Ou seja, não existe poder aéreo por si só. O poder aéreo é, na verdade, uma consequência do poder terrestre ou de porta-aviões, que também dependem desse poder terrestre, né? Seja, que precisam de portos, né, para atracar, que precisam também dessa logística. Então, o poder aéreo nada mais é do que um poder terrestre disfarçado. Então, não vamos pensar que o poder aéreo já é a solução para a gente pensar, acabou, Mackinder, né? Não tem mais poder terrestre e marítimo, agora é o aéreo. Não. Ele é poder terrestre, né? Ele depende dele, não tem jeito. Então, nossa consideração da posição do hemisfério ocidental já nos forçou a distorcer a condição atual das coisas no velho mundo, porque centralizamos nossa atenção nos Estados Unidos e dividimos o continente eurasiano em duas regiões, a Europa e o Extremo Oriente, a fim de considerar sua força em relação ao nosso próprio país. Vamos por trechos, então, né? Nossa consideração da posição do hemisfério ocidental, ocidente, já nos forçou a distorcer a condição atual das coisas no velho mundo, porque centralizamos nossa atenção nos Estados Unidos e dividimos o continente eurasiano em duas regiões, Europa e Extremo Oriente. Ele está falando dessa regionalização, né? Então a gente tem lá o hemisfério ocidental, Europa, Extremo Oriente, a fim de considerar sua força em relação ao nosso próprio país, né? Então, olha só. É, Então, qual é a condição? É muito interessante. Vamos reler mais uma vez. Para a gente pegar aqui, ó. Nossa consideração na posição do hemisfério ocidental já nos forçou a distorcer a condição atual das coisas no velho mundo. A gente distorceu porque a gente está. Porque o quê? Qual é a posição que os estadunidenses veem do hemisfério ocidental? Aqui é a grande região, dois mares protegendo os Estados Unidos, a grande potência que está surgindo. Então está distorcido, porque a gente não está percebendo o mundo de fato como é, né? Na verdade, eu tenho que intervir em outras regiões. Na verdade, não basta isso. Nossa posição única e exclusiva é distorcida se a gente não percebe as influências das outras regiões do mundo. Então, a gente centralizou nossa visão aqui e não percebeu da importância dessas outras regiões do mundo, né? Então, nossa consideração da posição do hemisfério ocidental já nos forçou a distorcer a condição atual das coisas no velho mundo, porque centralizamos nossa atenção nos Estados Unidos e dividimos o continente eurasiano em duas regiões, a Europa e o Extremo Oriente, a fim de considerar sua força em relação ao nosso próprio país. Ou seja, também quando eu dividi Europa e Extremo Oriente, talvez eu não esteja vendo, percebendo essas relações. Essa regionalização, muitas vezes, não me permite ver as relações entre as regiões. Então, Mackinder está dizendo, olha, muito bem, o Spikeman está dizendo, olha, ali é uma massa de terra única, a Europa é uma península. Como a gente então vê que dentro dessa massa de terra, qual a relação entre Europa e Ásia? De outro lado, os Estados Unidos aqui, né? Nossa posição, qual é a nossa posição verdadeira, né? Considerando o mundo, né? Para ver claramente a imagem completa dessas duas áreas em relação umas às outras, será bom retornar ao mapa de Mackinder, centrado na Sibéria, e rever em detalhes as várias concepções que ele desenvolveu sobre as relações geopolíticas no continente. E é o que ele faz na sequência, né? Ele vai analisar o mapa do Mackinder. Então, mais uma vez, né? Para ver claramente a imagem completa dessas duas áreas em relação umas às outras, hemisfério ocidental, Europa, Ásia, será bom retornar ao mapa de Mackinder, centrado na Sibéria, e rever em detalhes as várias concepções que ele desenvolveu sobre as relações geopolíticas no continente, o que vai nos levar à nossa próxima discussão, que faremos em outro vídeo, certo? Então ele continua, só para a gente ver, né, falando aqui o mundo do Mackinder, né? Então ele continua aqui, ele vai começar a descrever como o Mackinder enxerga o mundo, ele traz a regionalização, que é até interessante, que a gente já deu uma olhada, né? Porque esse é o famoso mapa do Mackinder, então a área pivô, né? O crescente interno, o crescente insular, externo, né? Tudo isso para a gente pensar essas relações do mundo. Então, é a sequência do trabalho do Spike, certo? Então, como a gente aqui entraria num outro tema que traz outra complexidade, que precisaria ser analisado de maneira diferente, com mais tempo, para que não se torne extremamente cansativo, a gente continua na sequência, né, falando o mundo de Mackinder, né, depois nós vamos comentar a respeito do Heartland, né, a visão do Spikeman sobre o Heartland, a gente continua, né? Aqui o livro está um pouco rabiscado, né? Porque aqui é o meu próprio livro que eu estou trazendo para vocês, né? Mas então o Heartland, depois ele vai falar do Himmland,
e vai finalizar, né, falando ali os continentes marítimos, né, que ele dá sequência a outras discussões que nós também podemos realizar depois. Mas eu estou trazendo isso para vocês porque acredito que esse texto seja muito interessante, porque ele dá a dimensão, né, do pensamento do Spikeman sobre o Mackinder, sobre o Heartland e sobre o Himland, que são questões centrais, fundamentais na produção acadêmica do Spikeman, né? Então acabamos exatamente aqui, uma última vez para a gente ler, né? Então vamos ler. Para ver claramente a imagem completa dessas duas áreas em relação umas às outras, será bom retornar ao mapa de Mackinder, centrado na Sibéria, e rever em detalhes as várias concepções que ele desenvolveu sobre as relações geopolíticas no continente. A partir daqui, continuamos no próximo vídeo. Bom, pessoal, agradeço tremendamente a força de vocês em acompanhar os vídeos, né? Peço que acompanhem de fato, que fiquem sempre aí. Uma coisa que eu sinto muito falta são os questionamentos, né? Gostaria que vocês de fato criticassem, né? Que vocês trouxessem outras visões, criticassem o autor, criticassem as minhas falas, criticassem tudo que fosse possível, né? Gerar o debate, né? Porque eu falar para vocês, né? Vocês aproveitem o espaço aí do YouTube para conversar também, né? Então, deixo aí mais essa aula, esse comentário sobre o livro do Mackinder, essa leitura estrutural, que acredito que seja de grande importância para a gente pensar as questões da geopolítica moderna, né? E prometo que trarei na sequência outros textos, né? Continuarei, vou terminar esse daqui do Mackinder, como a gente começou, do Mackinder, do Spikeman, como a gente começou, trazendo a continuação, né? Então, o Heartland, né? O Mackinder, o Heartland, o Himland, tudo discutir, finalizar. E depois eu pretendo trazer, na verdade, um conteúdo de interdisciplinaridades com a geografia. Autores não geógrafos. Vamos discuti-los também e ver qual proveito podemos fazer deles para a geografia, né? Deixo aqui também, né, que logo mais estarei publicando um livro, né, sobre o Afeganistão, né, pensando o Afeganistão na geopolítica mundial, um recorte que eu fiz, que eu pesquisei, né, fiz 3 pesquisas na USP sobre o tema, né, 2 pesquisas mais o trabalho de conclusão de curso, agora continuo, né, na sequência, vou dar sequência a esses estudos no mestrado, né, que tratam desde a invasão soviética em 1979 até a retomada do Talibã em 2021, né? Até a expulsão dos norte-americanos, a expulsão enfim, da OTAN, dos Estados Unidos, né? E como o jogo geopolítico se encontra, então, nesse momento, né? Então, um trabalho que eu pretendi que fosse interessante, cativante, e assim que tiver a publicação, faremos também uma leitura estrutural sobre o livro, a fim também de comunicar, não só comunicar as ideias, como propor o debate sobre o que foi escrito. Tá certo? Então, vamos propor aí o debate sobre tudo que foi escrito, né? Tragam sugestões, quem quiser, né? E fiquem sempre ligados aí no canal, tá certo? Muito obrigado aí pela coragem de todos, pela persistência. Estejam sempre ligados ao canal e até mais, pessoal.